Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E também você poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater o papel do juiz servidor, gestor e mediador, com o desembargador aqui do Estado do Paraná, Dr. Roberto Portugal Bacelar. Ele é autor deste livro, Juiz, Servidor, Gestor e Mediador. Também o Dr. Bacelar é autor desta outra obra, Mediação e Arbitragem, editada pela editora Saraiva. O Dr. Roberto Bacelar, ele tem uma longa carreira como magistrado, apesar de jovem, é juiz de direito aqui do Paraná, foi presidente da Escola Nacional de Magistratura, ele é mestre em Direito pela PUC e tem MBA em Gestão Empresarial. E uma das características do Dr. Bacelar é que ele sempre procura aproximar o judiciário da comunidade. Foi durante muitos anos juiz do Juizado Especial, tive o privilégio de fazer muitas audiências com o senhor. Dr. Bacelar, vamos começar pela questão da mediação e da arbitragem, que é um tema emergencial diante dessas condições que nós estamos vivendo de milhares e milhares de processos nos nossos fóruns e principalmente nos tribunais. Como é que o senhor vê essa questão da mediação e arbitragem e dessas novas propostas de se dar mais ênfase a esse papel da mediação e da arbitragem e evitar o conflito chegue à justiça? Jorge, é um prazer estar aqui novamente no seu programa. E esse tema é um tema que me agrada muito porque nós vivemos hoje aquilo que tem sido denominado de crise do sistema judiciário. E ela é uma crise de assoberbamento, na verdade, porque nós temos um estoque de 95 milhões de causas em todos os juízos brasileiros. 95 milhões? Então, a cada 2 brasileiros, nós temos uma causa. Você veja que proporção. E, a cada ano, ingressam mais 28 milhões de novas causas. Se nós formos imaginar como trabalhar isso, nós vamos perceber que acesso à justiça tem que ser um acesso à solução adequada do conflito, dentro ou fora do sistema judiciário. Então a população tem o direito de ter a solução que seja mais adequada. E aí que surgem as ideias de você trabalhar o Poder Judiciário quando ele for necessário para coibir abusos de direito, quando for necessário o cumprimento, a ordem constitucional, e das demais questões, você ter soluções extrajudiciais, soluções complementares, como a conciliação, a mediação, a arbitragem, a própria negociação direta. É um jeito de devolver para a sociedade, hoje usa-se uma expressão, empoderamento. Isso. Empoderar a sociedade para resolver os seus conflitos. Eu sempre digo assim, não gosto muito de dizer empoderamento, porque parece que o poder não era da sociedade, mas o poder é da sociedade. Exatamente. A sociedade sempre teve o poder de resolver os seus conflitos. O que acontece é que o juiz está devolvendo isso para a sociedade. Ou seja, por meio da negociação, da conciliação, da mediação e da própria arbitragem, você tem como resolver o seu conflito. E deixe para usar o Poder Judiciário só quando for necessário. A cultura brasileira não é essa. A cultura brasileira é de levar tudo para o Poder Judiciário. O livro tenta trazer, então, a ideia de que, a despeito dessa cultura de levar tudo para o Poder Judiciário, é muito importante que você saiba que tem outros instrumentos.
como a negociação, a mediação e a arbitragem para você resolver os seus conflitos. Com paz, com pacificação, sem necessidade de precisar brigar. Um processo verdadeiramente consensual. Aliás, doutor Bacelar, o senhor coloca aqui no seu livro várias maneiras, ou seja, alternativas de resoluções de disputa. E o senhor até coloca aquele conceito da justiça comunitária, enfim, outras formas que são adotadas e que, infelizmente, em função da nossa tradição brasileira, nós não, digamos, utilizamos. Até eu gosto, eu lembrei agora, você falava, Jorge, eu lembrava, eu fui juiz um tempo em Catanduvas, lá onde nós temos o Presídio Federal, né? E eu aqui lembro, no Paraná, né? Aqui no Paraná. Que tem uma Catanduvas lá em Santa Catarina Catanduvas e tem uma em São São Paulo também. Que lá só falta o S. Isso mesmo. Mas essa Catanduvas lá, que fica ali perto de 3 Barras do Paraná e tal, então tem o Presídio Federal. E eu lembro que eu era juiz lá e eu estava no gabinete e eu escutava uma voz de mulher dizendo, quero falar com o juiz. E eu escutava sempre aquilo. E ela falou várias vezes, eu desci correndo, achei que era um caso muito urgente e desço rapidamente. Eu chego e vejo uma mulher puxando uma criança de uns 7, 8 anos pelo cangote, assim, e puxava para um lado e puxava para o outro. Eu falei, senhora, o que está acontecendo? Daí ela repetiu, quero falar com o juiz. Eu falei, eu sou o juiz, a senhora pode falar. Daí ela, o senhor é o juiz? Toma, doutor, eu trouxe o moleque que eu não dou conta do moleque. Foi muito engraçado, porque essa cena ficou gravada para mim muitos anos, para retratar a cultura do povo brasileiro. Veja, essa relação tipicamente de cuidado de mãe para com um filho. O menino se comportou mal e a ameaça dela se você não se comportar bem, eu vou levar você para o juiz. Então eu era como se fosse um fantasma que ia assustar a criança, tinha que dar um susto nela. Então essa cena me marcou, mas é da cultura brasileira, a gente tem que tentar reverter isso. Aliás, me permitam uma parte aqui, durante 3 séculos foram as câmaras municipais onde tinham os juízes, os vereadores que atendiam esse tipo de conflito. Então está lá no inconsciente da população. É verdade. E então a mudança que a gente propõe, a inovação, né, num novo serviço, um novo modelo de serviço para resolver conflitos, é um serviço em que tem uma participação ativa da sociedade. Então, se de regra geral o juiz, o Estado, substitui a vontade das pessoas e aplica a lei ao caso, nessas hipóteses é a própria sociedade que resolve os seus conflitos, se necessário por meio de um terceiro, que pode ser um conciliador, um mediador ou um árbitro. Mas a solução se dá fora do ambiente do Poder Judiciário. Não é possível que você mande tudo para o Poder Judiciário e imagine que você vai ter uma solução rápida, vai ter uma solução efetiva. Então o Judiciário deve servir apenas para resolver aqueles casos que efetivamente não tem possibilidade de conseguir um acordo, né, fora do sistema. Agora, doutor Bacelar, a lei da mediação e da arbitragem, ela já tem alguns anos aqui no nosso país. 96 o ano dela. Mas agora está havendo um esforço muito grande, até do próprio Poder Judiciário, no sentido de que ela efetivamente venha a ser aplicada com mais ênfase. Como é que estão essas negociações? A lei de arbitragem é uma lei muito boa. Ela gerou, em determinado momento, apenas algumas ações de aproveitadores, que nós vamos falar, que no Brasil todo a lei equipara o árbitro ao magistrado oficial. Certo. E algumas vezes, algumas instituições, utilizando-se de má fé até, começaram a vender uma carteira de árbitro, dizendo que o árbitro é juiz de direito e de fato, e portanto ganharia uma remuneração de tanto, e passaram a vender essas carteiras por aí. Isso gerou foi um estelionato. Estelionato, e gerou um descrédito para a arbitragem. Mas veja, foram poucas pessoas no contexto, tem tanta gente séria trabalhando com arbitragem no Brasil, mas aquilo foi um choque. A lei é muito boa, ela realmente equipara o árbitro ao juiz, mas faz isso de maneira a permitir um amplo esclarecimento e uma transparência. Ou seja, enquanto eu, como juiz, retiro o poder da vontade da lei, o árbitro retira o seu poder da vontade das partes. As partes é que devem escolher voluntariamente ou o árbitro ou a instituição arbitral.
Quando isso acontece de maneira voluntária, o Poder Judiciário não deve intervir. Tem que deixar que a sociedade mesmo se autorregule e resolva os seus conflitos. O que aconteceu com essa utilização indevida eram contratos de adesão, ou seja, contrato de adesão, ou você aceita como está, ou você só pode aderir, você só tem essa opção, e dizendo que a arbitragem seria utilizada pelo tribunal arbitral tal e sem opção para as partes. A cláusula compromissória, que é aquela cláusula que afasta o Poder Judiciário, tem que ser esclarecida para o cidadão. Daí o que aconteceu? Num primeiro momento, alguns desses tribunais tiveram suas decisões infirmadas, ou seja, não valeu porque não houve a livre manifestação de vontade. O tempo foi passando e se consolidaram as instituições sérias. E, portanto, agora vem aquilo que você disse, o Poder Judiciário está dando força para a arbitragem. Uma vez inserida uma cláusula compromissória, dizendo que a questão vai ser resolvida pela arbitragem, isso o Poder Judiciário determina que não pode a causa vir para o Poder Judiciário. Tem que ser resolvida pela arbitragem. Tem algum limite de valor nessas causas? Não ou pode tem, ser qualquer não limite? tem limite de valor. A única coisa é partes capazes, pessoas maiores de idade e direitos disponíveis. A disponibilidade do direito é uma discussão que se tem, inclusive relativamente à aplicação da arbitragem, relativamente a serviços públicos. E hoje, agências reguladoras. Então, hoje é possível também a arbitragem nessas situações. Mas são algumas pequenas discussões. Mas sendo pessoas capazes e direitos disponíveis, independente do valor, sempre é possível que as partes optem pela arbitragem. Agora, professor Roberto Bacelar, há, digamos, algumas diferenças entre o que é mediação, o que é arbitragem, o que é conciliação. Se não for muito, não, se o senhor puder nos explicar isso. A primeira diferença fundamental é que a arbitragem é um modelo que nós chamamos de adversarial, a arbitragem. Certo. Embora tenha um consenso prévio para a escolha do árbitro ou para a instituição arbitral, ou seja, o árbitro só pode decidir desde que tenha um consenso prévio entre as partes. A solução, ela se dá de maneira adversarial, ou seja, há uma colheita de provas, o árbitro decide. Alguém ganha a ação. Sempre alguém ganha e alguém perde, porque a decisão do árbitro, ela é como a decisão do juiz. Então é impositiva. Quando você está em face da mediação, da conciliação, você está dentro de um método que nós chamamos de consensual. A vontade é das pessoas. O juiz apenas vai auxiliar as pessoas para que elas possam melhor manifestar sua vontade. O mediador, o conciliador, só vai auxiliar as pessoas para que elas possam manifestar sua vontade. Então, a diferença aí entre conciliação e mediação, ela é uma diferença, de certa forma, tênue, porque assim, a conciliação é mais utilizada no processo judicial, a partir daquilo que está no processo. A mediação é mais ampla, ela se aprofunda mais em várias questões. Normalmente questões que os sociólogos chamam de multiplexas, ou seja, relações de vários vínculos. Exemplo, relações de família, eu tenho a relação com a ex-mulher, com o sogro, com o cunhado, com os filhos, com os netos. São relações de vários vínculos. Relações dos bens que eu adquiri, a casa que eu adquiri, a casa da praia, o carro. É uma relação multiplexa, é uma relação de vários vínculos. Nesses casos, dizem ser recomendável a mediação, porque se eu resolver só um pedacinho da questão, eu não soluciono o conflito. Então a mediação ela é uma investigação de todos os fatores para poder alcançar uma solução mais completa. A conciliação é mais pontual. Né? O que não está nos autos não está no mundo, a gente costuma dizer na questão do direito, a lide e você decide sobre aquilo. Uma vez conciliado aquilo que consta dos autos, você extingue o processo. Então, a conciliação mata o processo, mas algumas vezes não resolve a integralidade do conflito. Para isso vem a mediação, para poder enxergar o todo, uma visão mais sistêmica, para poder pacificar efetivamente a sociedade. Uma não é melhor do que a outra. Né? O mediador não pode opinar sobre o mérito, o conciliador pode dar até algumas opiniões sobre como que as pessoas devem fazer. A conciliação um pouquinho mais jurídica, a mediação não tem nada de jurídica, ela é só uma questão mais psicológica, mais de comunicação. Então, são muitas as diferenças. Até no livro eu enumero pelo menos umas 12 diferenças a partir entre a mediação e a conciliação. A partir do posicionamento do terceiro, né, conciliador ou mediador, a partir da origem do conflito, da forma de atuação,
do tipo de demanda. Eu faço várias distinções, mas algumas básicas são essas que... O senhor escreveu também esse livro, O Juiz Servidor, Gestor e Mediador. Evidentemente que existe toda uma estrutura judiciária e na comarca ou naquela vara o juiz ele é um gestor também, né? Eu gostaria que o senhor nos desse uma visão do que é a administração judiciária, que as pessoas têm dificuldade em entender, porque são vários tipos de justiça. Até os advogados muitas Algumas vezes têm essa dificuldade. A justiça brasileira ela guarda uma certa complexidade nos seus segmentos. Então a gente tem assim, a justiça ela é comum ou especial. Então a gente tem justiça comum, a gente ouve sempre falar, né? O que é a justiça comum? A justiça comum tanto pode ser federal ou pode ser estadual. Certo. Então tudo é justiça comum, o que não for justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar, que são justiças especiais. Então, justiça militar do trabalho e militar são justiças especiais. Certo. O resto é justiça comum. A justiça comum é federal ou estadual. Certo. E aí você tem, então, dentro de cada uma delas, a Constituição vai delimitar quais são as suas competências. A competência da Justiça Federal é mais restrita. Artigo 109 da Constituição vai dizer qual é a competência da Justiça Federal. Tudo que não estiver na Constituição como da responsabilidade da Justiça Federal é da Justiça Estadual. A gente chama isso de competência residual. Certo. É o que sobrar é da Justiça Estadual. Significa dizer, então, que a Justiça Estadual fica com mais de 70% dos casos. E esses 95 milhões de processos que nós temos no Brasil, quantos estão na Justiça Estadual? Mais de 70% dos casos. 70% também. Esse é o percentual, então, mais ou menos, que fica... Mais ou menos uns 60 e poucos milhões. Exatamente. Então, porque a justiça estadual é aquela que tem maior capilaridade, está mais próxima do cidadão em todas as comarcas do estado. Então, os juízes estão lá nessas pequenas comarcas atendendo questões de família, questões do tribunal do júri, questões de infância e adolescência, questões de contratos em geral, questão de cobrança. Os juizados especiais, os antigos juizados de pequenas causas, que são os juizados especiais cíveis e criminais, estão atendendo a população. No âmbito federal, nós também temos os juizados federais, só que os juizados federais já tem em menor número do que os juizados especiais estaduais. Em algumas comarcas. Só nas maiores, normalmente, é que nós temos a Justiça Federal, né? O senhor também alinhava no seu livro os problemas do poder judiciário. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouco, já pela sua experiência, o senhor sempre que esteve voltado como um juiz da comunidade, se identificando com a comunidade. Aliás, eu fui aluno do seu irmão, Romeu. Do Romeu? Isso, então a gente conhece a família Bacelar aqui no Paraná. Portugal Bacelar já tem uma tradição muito grande na área do judiciário. Do sistema judiciário. De muitos anos, né? Eu acho que o senhor tem sobrinhos que são desembargadores. E teve avô também. Meu avô, Clotário Portugal, que foi por 16 anos presidente do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná. Tem até a sala do Tribunal Pleno, onde nós nos reunimos, tem o nome dele, que é a Sala Clotário Portugal. Então eu gostaria que o senhor abordasse essas dificuldades e esses problemas. Os problemas, inicialmente, Jorge, como eu disse, é o excesso de trabalho que geram uma consequência que é a morosidade, a demora, né? Então, uma coisa acoplada à outra, 95 milhões de causas, cada ano entrando mais 28 milhões, esse volume gera uma demora. Mas, a par disso, tem a questão da linguagem. A população não compreende, muitas vezes, a linguagem. E a linguagem, realmente, do judiciário, ela tem que ser separada. Uma coisa é nós fazermos uma linguagem técnica nos julgamentos, e outra coisa é eu atender um cidadão em uma audiência. E eu tenho que falar de uma forma a poder ser entendido. E muitas vezes os juízes acabam não fazendo isso. Falam de uma forma muito difícil e o cidadão, quando termina e o juiz dá a sentença, ele olha e diz assim, eu ganhei ou perdi. Ele nem sabe, né, o resultado. Exatamente. Então, tende a haver uma preocupação com essa questão da linguagem. Eu sempre conto uma história que aconteceu com um juiz, amigo meu, que é o desembargador hoje, Luiz Fernando Keppen. Eu conheço ele. E ele estava no juizado especial
e fazendo várias audiências Isso. e tal. E aí Eu acho que terminando. era do seu tempo, Do né? meu tempo, nós Isso, eu trabalhávamos lembro juntos. E ele fazia uma audiência, e aí chegou no final da audiência, a parte dizia muito simples, as pessoas muito simples, daí uma dizia assim, doutor, falando para ele, né? Doutor, essa mulher, ela não vai cumprir o acordo. E eles usam aqueles termos, né, populares. Essa mulher é caipora, ela não vai cumprir o acordo. Isso. E falar, vai cumprir, a senhora não vai cumprir o acordo? E a mulher, vou cumprir. Daí daqui a pouco ele pergunta assim, e se ela não cumprir o acordo, doutor? Daí nós temos na linguagem técnico-jurídica, a gente fala, a execução é o processo que vai atrás de bens da pessoa, né? Daí o desembargador, na época juiz Kepp, né, disse assim, se ela não cumprir o acordo, ela vai ser executada. Daí a mulher, muito simples, ela já ficou assustada. E ela falou, executada? Executada? E ela respondeu, mas na hora o Kepp achou que era só um jeito de se manifestar. No fim, a gente descobriu que ela pensou que ia ser executada. Já ficou imaginando de cadeira elétrica. Ou enforcada, ou fuzilada, alguma coisa assim. Eu sempre brinco, né? Pô, por isso que os acordos do desembargador Kepp, todos eles eram cumpridos, né? Dessa forma. Com essa... Aliás, eu gostaria que o senhor só concluísse como é que o senhor aconselhou aquela mulher que foi entregar o menino lá para a senhora. Aí eu conversei com o promotor de justiça, nós nos dávamos muito bem, daí eu conversei com ele e falei, olha, eu como juiz, e é uma característica do Poder Judiciário também, para que a população entenda, nós não podemos tomar iniciativas, né? Eles dizem, nós somos inertes, nós só podemos agir se nós formos provocados. Eu não posso sair por aí distribuindo justiça, dizendo quem quer justiça, né? Isso. Então, e como eu não posso tomar nenhuma iniciativa, exceto se estiver ocorrendo um crime, alguma coisa, né? Daí eu conversei com o promotor de justiça, e aí o promotor de justiça fez algumas reuniões com a família, né? E acabou, na época, fazendo com que ela se conscientizasse que nessas relações sociais, nas relações familiares, ela tinha que assumir o seu compromisso e não ficar jogando, como a gente costuma ver. Olha a polícia, vou chamar o juiz, porque isso aí não resolve. E, além disso, desmoraliza a própria liderança do pai, da mãe em casa. Então, o pai e a mãe têm que saber que eles têm que resolver esse tipo de conflito. O promotor, eu lembro de ter depois perguntado para ele, e eu lembro que não foi muito fácil ele convencer a senhora. Ela queria deixar o filho com o juiz. De que ela é que tinha que se responsabilizar pela melhor solução para o filho, porque ela dizia que foi abandonada pelo marido, né? E aí achava que alguém tinha que assumir isso. Né? Agora, doutor Bacelar, eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem do papel do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão colegiado que hoje, ele, digamos assim, meio que regulamenta e fiscaliza o Poder Judiciário num todo. O CNJ veio com a emenda 45, né? Em 2004 ele foi estabelecido. Num primeiro momento, eu mesmo tinha muitas preocupações com o CNJ. Não digo que ainda não tenha algumas preocupações, porque uma das características do juiz é ter independência, autonomia e liberdade para decidir. Eu sempre digo assim, se eu sou obrigado a decidir. Eu não posso dizer, se vier uma causa na minha mão, eu não posso dizer, não, essa causa eu não julgo porque ela é muito difícil. Não, eu sou obrigado a decidir. Então, pelo menos, eu tenho que ter liberdade e autonomia. Sempre foi a minha preocupação que o CNJ não interferisse na independência e liberdade dos juízes na decisão. Se isso não acontecer, eu não tenho nenhuma preocupação com o CNJ, porque daí ele é um órgão de planejamento estratégico, estabelece as diretrizes, estabelece algumas metas, busca melhorar a eficiência do sistema judiciário. Então, nesse ponto, eu acho muito bom. No sistema correcional, o CNJ também tem uma atuação muito importante, né? Para coibir quaisquer atos de desvios de conduta, corrupção. Então o CNJ tem um papel fundamental. Então hoje eu acho que se o CNJ, né, nos limites da Constituição, se ele atuar nos limites da Constituição, eu não tenho nenhuma preocupação, aplaudo e acho que é um órgão muito importante para o país. Desde que não haja abusos, né, na função do próprio Conselho. Nesse seu livro, que se chama Juiz, Servidor, Gestor e Mediador, que é justamente o tema da nossa entrevista, o senhor fala, digamos assim, da gestão
do pensamento e os seus 6 chapéus. E o senhor faz uma análise também da atividade jurisdicional dos Estados Unidos. Enfim, eu gostaria que o senhor abordasse um pouco esse tema que eu achei interessante colocar nessa análise. Né? A abordagem que eu faço no livro é uma abordagem que busca uma visão, eu tenho dito, Jorge, que é uma visão transdisciplinar. É mais ou menos assim. Eu sou formado em Direito, aí eu vou lá, faço um MBA em Gestão, aí eu vou estudar, faço curso de Comunicação e Psicologia, e eu vou buscar, onde quer que o conhecimento esteja, alguma coisa para agregar valor ao serviço público que eu presto para a sociedade. Então eu digo, é uma visão transdisciplinar porque eu tenho que transitar pelas disciplinas sem divisas ou fronteiras. E eu vou buscar onde quer que tenha uma boa pesquisa para eu poder aplicar na minha atividade. Então, serviço público, gestão pública, tem que passar hoje. Os profissionais da pós-modernidade, como a gente tem dito, tem que ter essa visão transdisciplinar. Então, tem que estudar a teoria do conflito, por exemplo. Saber que o conflito nasce, se desenvolve e tem um jeito de ser administrado para ser melhor resolvida a questão com pacificação social. Eu tenho que pensar num atendimento ao ser humano com dignidade. Então eu penso relacionamento social. O juiz tem que ser aquele que se relaciona bem com a sociedade, sabe atender as pessoas, sabe se portar de uma maneira a ser compreendido. E aí a gente falou um pouquinho da comunicação. E a gestão do pensamento, que é a ideia dos 6 chapéus, cada chapéu representa um papel do pensamento. Então muitas vezes a gente está conversando aqui, você me fala uma coisa e eu, com a cultura brasileira, eu já fico pensando no que eu vou falar para contrariar o que você está pensando. É o raciocínio puramente dialético, aquele do ganha-perde. Se você fala uma coisa, eu tenho que contraditar e tal. Que eu chamo de chapéu preto. É muito importante o chapéu preto. Mas nós não devemos usar só o chapéu preto. Nós temos outros chapéus que a gente pode usar. Por exemplo, o chapéu branco é a base informacional. É um pensador chamado Edward de Bono que traz esses conceitos, então eu reproduzo. Então você, primeiro, em qualquer reunião, qualquer situação, você deve usar o chapéu branco, porque é a base de informação. Todo mundo, sem julgar, vai trazer as informações que tem. Então você traz as informações que você tem, eu trago as minhas, e todo mundo que estiver participando da reunião traz só informações, sem julgamento. Em seguida, se nós estivermos trabalhando com inovação em modelos de serviço ou produto, no serviço público, a gente trabalha com inovações, eu nunca posso usar desde logo o chapéu preto, o crítico. Eu trago o chapéu amarelo, pontos positivos da ideia e da inovação. Com criatividade, nós fazemos aquilo que eu chamo brainstorming, uma chuva de ideias, a gente brinca até um toró de palpites, né? Todo mundo pode falar tudo o que quiser. Eu trago o chapéu verde, todo mundo fala e eu enfatizo o chapéu amarelo só com pontos positivos. Então, eu quero usar o chapéu verde para que todo mundo tenha liberdade e o chapéu amarelo para trazer só neste momento pontos positivos. Todos aqui agora vão pensar com o chapéu amarelo, vamos trazer só os pontos positivos. Em determinado momento daí, eu digo, agora chegou o momento de usarmos o chapéu preto. Porque todos juntos agora vamos apresentar aquilo que pode dar certo, aquilo que pode dar errado, as críticas, vamos fazer aquilo que normalmente as pessoas chamam de advogado do diabo, papel do advogado do diabo. Eu não gosto muito dessa expressão, por isso eu prefiro o chapéu preto. Vamos fazer o papel do chapéu preto aqui, todo mundo desempenhando o posicionamento crítico. Aí tem o chapéu vermelho, que é o do sentimento. Vamos falar do nosso sentimento. O que você sente? Qual é a sua intuição sobre isso? E aí você fala sobre a sua intuição. E o chapéu azul é o chapéu do controle. Estabelece as regras do jogo. Eu digo como vai ser a nossa reunião, digo como que as pessoas vão falar, qual é o tempo que eu tenho, e eu estabeleço o controle. Olha, nesse momento não é hora de usar o chapéu preto. O chapéu preto nesse momento é muito crítico, então vamos usar. Então é uma teoria de Edward de Bono que eu reproduzo para aplicar tanto na gestão quanto na solução pacífica dos conflitos e até na gestão empresarial para boas reuniões. Então os empresários que queiram fazer boas reuniões, eles podem usar essa ferramenta de Edward de Bono dos 6 chapéus para poder ordenar e alcançar um resultado com menor tempo e mais efetividade. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o desembargador Roberto Portugal Bacelar e o nosso tema foi
o juiz, servidor, gestor e mediador. Dr. Bacelar, foi uma honra muito grande tê-lo neste programa. O senhor que foi presidente da Escola Nacional de Magistratura, para nós foi uma satisfação muito grande e eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito Jorge, obrigado. Prazer, satisfação. Prazer. E sempre estou à disposição. Foi nosso. Muito obrigado. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita as pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade
e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT, CBED e os canais da educação. E você também poderá assisti-lo através do nosso canal do YouTube em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater neste programa o historiador e a sociedade. E para isso nós convidamos o professor Antônio Djalma Braga Júnior. Ele que é mestre em filosofia e é licenciado em história, também ele é licenciado em filosofia, é bacharelando em direito, especialista em filosofia da educação, também especialista em estética e filosofia da arte. E, como eu disse, ele é mestre em filosofia, em história da filosofia, pela Universidade Federal do Paraná. E aqui, no Centro Universitário Internacional Uninter, ele é coordenador do curso de licenciatura em História, licenciatura à distância. Ele é professor de várias disciplinas, entre elas Ética e Educação, Educação e Diversidade, Filosofia Antiga, Ética Filosófica, Ética Empresarial, Responsabilidade Social, enfim. Tem embora jovem, o professor Djalma Braga Júnior, ele tem um trabalho já bastante firme nesta área da história e da filosofia. Professor Djalma Braga Júnior, eu gostaria que o senhor nos situasse sobre a função social do historiador na sociedade. Nós sabemos que a geografia estuda, digamos, os acontecimentos no espaço, os fatos no espaço, enquanto que a história estuda os fatos no tempo. E qual é esse papel do historiador na sociedade? Muito bem, é um prazer estar aqui com você, professor Jorge Bernardi. Gostaria de dizer o seguinte, que estudar história realmente é se preocupar com o tempo, todavia é mais do que isso. Eu diria, professor, que seria dar sentido ao tempo, não apenas com uma espécie de olhar para trás e ver as coisas que já se passaram, mas ao contrário, ressignificar aquilo que está acontecendo ainda hoje. Então, o estudo da história se remete a esse dar sentido. E o historiador seria esse profissional habilitado, treinado, capacitado para poder fazer esse trabalho com a sociedade de ressignificar os acontecimentos, não só do passado, mas também aquilo que acontece ainda hoje. Nós somos frutos da história. E aí a nossa identidade que vai se constituindo é também aí uma espécie de objeto de estudo. E nós como historiadores, estamos aqui para ajudar a sociedade como um todo, né, a entender um pouco isso daí. E aí, professor Jorge Bernardi, eu diria o seguinte, como dar sentido a isso? É a tarefa do historiador, não somente em sala de aula, mas na sua pesquisa, na sua produção científica e, ao mesmo tempo, nós temos aí uma amplitude do mercado de trabalho para o historiador que não se limita apenas à sala de aula, embora a sala de aula seria o local por excelência. Aliás, professor Djalma Braga Júnior, não lembro se foi Lewis Mumford, mas alguém já disse, um desses grandes historiadores, que o mundo dos mortos governa o mundo dos vivos. Então,
quer dizer, estudando os fatos do passado, nós também podemos modificar e melhorar o presente e projetar o futuro, em última análise? De certa forma, sim. Assim, é importante ressaltar isso, professor, até para os nossos telespectadores, porque às vezes fala assim, estudar história apenas como decorar datas e se remeter a grandes personagens. E hoje, a perspectiva histórica que governa, que vamos dizer assim, que está mais em voga no momento, diria o seguinte: a história é um estudo do cotidiano, um estudo daquilo que formou a identidade do povo e, obviamente, projetando-se para o futuro. O povo brasileiro, o povo em geral, mas o povo brasileiro é um povo de memória curta. E aí a função social do historiador é lembrar essa população, lembrar o povo de que aquilo que aconteceu determina-nos, nos diz quem nós somos, e entendendo isso, nós temos uma ferramenta, uma forma de projetar-nos para o futuro. E claro, não cometer os mesmos erros, né? Exatamente. Uma outra questão, talvez hoje, se preocupa muito com o patrimônio histórico, cultural, a preservação deste patrimônio. Qual é o papel do historiador nesse aspecto? Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem sobre isso. Na verdade, sim, eu aproveito a oportunidade da pergunta até para falar um pouco da minha experiência, porque a minha carreira como professor, aí a carreira na área da educação, começa na filosofia. E uma das áreas que me interessa na filosofia é a estética e a filosofia da arte. Você leu meu currículo, eu fiz uma especialização aqui na Federal, e isso, de certa forma, além de me encantar, mexeu um pouco comigo, justamente por conta de que a produção artística ela foi produzida dentro de um tempo histórico, por pessoas que estavam vivenciando esses acontecimentos. E aí, o meu despertou em mim essa necessidade de entender cada vez mais esse contexto histórico a partir dessas produções artísticas, e me despertou a ideia, bom, vou fazer história. E aí, no curso de história, eu tive essa descoberta, poderíamos dizer assim, que entender a arte como aquilo que reflete a vida, imita a vida, mas também como aquilo que determina como a vida vai ser, é uma forma de perceber que o patrimônio histórico faz com que seja a memória do povo, a memória dos acontecimentos. Então, grandes instituições como museus, como até mesmo aí alguns arquivos públicos, armazenam informações vitais, eu diria, e que se não forem transmitidas para a população, a população não tomar conhecimento disso, acaba de certa forma perdendo a sua própria identidade. E aí o historiador tem o papel, a missão de resgatar então esse sentido do patrimônio histórico para que a população tenha acesso a essas informações. E aí eu me refiro, né, aqui em Curitiba temos um famoso centro de patrimônio histórico, que é o Museu Oscar Niemeyer, e lá tem exposições artísticas de personagens famosos, outros nem tão famosos, que estão buscando aí o seu espaço no mundo artístico, e este centro de transmissão da cultura se transforma aí numa espécie de, aí onde o historiador vai ter um ambiente de trabalho favorável para a preservação deste patrimônio histórico-cultural. O senhor, professor Djalma Braga, o senhor fez mestrado em filosofia da história. Qual foi o objeto do seu estudo, a sua dissertação de mestrado? O que o senhor estudou nessa área? Boa pergunta. Na verdade, sim, eu estou acostumado desde o início, como eu falei, da filosofia, e aí acabei migrando para a área de história justamente por conta disso. A parte artística materializa alguns aspectos do contexto histórico. A filosofia, por outro lado, tematiza, reflete, investiga, critica, questiona aquilo que acontecia. E aí, dentro da minha trajetória acadêmica, né, tomei contato inicialmente com o filósofo alemão chamado Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche, e aí a partir das reflexões do Nietzsche, eu falei, puxa vida, preciso dar um passo anterior, porque o Nietzsche já como último, moderno, primeiro contemporâneo dos pensadores aí, tem uma vital importância para o pensamento ocidental. Mas ele constrói a sua crítica, constrói a sua análise filosófica com base, tanto para criticar como para se referir, né, com Kant.
Então, filósofo Immanuel Kant. E foi o que me instigou e o que fez com que eu buscasse no mestrado entender um pouco mais a filosofia kantiana. E o objeto de estudo foi 2 conceitos, natureza e liberdade. Na verdade, o objetivo era falar só da liberdade. A liberdade como tema filosófico, mas eu comecei a perceber que a natureza e a liberdade sempre estão juntos na história da filosofia e, de modo especial, no pensamento de Kant. E o senhor fez a abordagem, então, em Kant? Em Kant, exatamente. Então, no mestrado, o tema da dissertação, né, que eu me detive aí durante algumas horas dos dias que se passaram aí, foi o tema da liberdade e natureza. Supostamente, né, nos escritos de Kant, há um conflito entre liberdade e natureza. Só para contextualizar, já que o nosso telespectador está ouvindo. Gostaria. Então, temos, de um lado, aquilo que nós chamamos natural no ser humano, o fato de comer, o fato de andar, o fato de se vestir, o fato de... Então, há uma necessidade natural em nós, vital, mas, por outro lado, há aquilo que contraria muitas vezes essa natureza, que é a liberdade. Então, a liberdade do ponto de vista kantiano da moral. Então, nós temos algo que é natural, nascemos assim, e temos aquilo que nós criamos a partir disso, que é o moral, que é a parte ética, que é a parte moral. E aí, no pensamento de Kant, nós temos um suposto conflito. E aí vem a pergunta que eu fiz na dissertação de mestrado. Até que ponto essa liberdade interfere e determina a nossa natureza, e o contrário também. Até que ponto a nossa natureza determina a liberdade. Então foi um trabalho árduo, porém com um resultado acho que muito positivo. E pretendo dar continuidade aí no doutorado também, em breve. Nessa área. Então, nós estamos aqui abordando o historiador e a sociedade. Observamos que um grande número de candidatos já estão fazendo história conosco. Assim, há um interesse muito grande. Além do mercado, digamos, de trabalho que o historiador tem, que é ser professor, mas hoje já tem outras instituições e empresas, inclusive, que buscam esse profissional. Gostaria que o senhor analisasse esse mercado. Então, mencionando aí, né, nós temos aí em um curto espaço de tempo uma procura muito grande do curso de História. Então, aí em apenas um semestre temos mais de 1000 alunos matriculados. Então, é o curso que mais cresce no Brasil, a procura, né, por candidatos buscando o curso de História. Temos uma demanda para a educação que não é baixa, é uma demanda muito alta. Estima-se, por estudos com dados do IBGE, que 40% dos profissionais que atuam na educação básica com a disciplina de História não possuem formação específica. É o pedagogo que está dando aula de história, é o filósofo, embora o filósofo seja mais limitado ainda, né, no sentido de ter a formação e de dar conta disso daí. Então, 40% dos profissionais do Brasil inteiro ainda não possuem. E aí o curso de História na modalidade de distância da Uninter consegue chegar aonde muitas universidades não chegam. Então é realmente um marco, uma referência, vem se consolidando nesse pouco tempo já como um dos cursos que mais cresce no Brasil e também da Uninter. Nós temos, professor Djalma Braga Júnior, existem 2 modalidades do ensino da história. Um através do bacharelado e o outro através da licenciatura. Eu gostaria que o senhor nos explicasse quais as diferenças e o que uma área atua e a outra, ou se ambas são complementares. Bom, assim, o nosso curso de História é um curso de licenciatura. Esse nosso da Uninter. Isso, o nosso curso da Uninter é de licenciatura em História. Qual que é a diferença, professor? Que este curso de licenciatura se preocupa em formar professores historiadores. Ao passo que os bacharéis não têm tanta essa preocupação com a docência. Então, o objetivo de um bacharel em história, né, o historiador que tem apenas o bacharelado, ele vai se preocupar com a pesquisa acadêmica, com a preservação da memória, com a preservação do patrimônio cultural. Então, ele aí tem disciplinas na grade curricular que não serão contempladas no curso de bacharel, como, por exemplo, didática, fundamentos de docência, fundamentos da educação. Então, ele tira essa carga horária
voltada para as licenciaturas e é aprofundada nas disciplinas específicas do curso para que ele seja um pesquisador, para que ele seja um perito na área de preservação do patrimônio cultural e assim por diante. Um bacharel ou um licenciado, ele pode complementar e se tornar ou licenciado ou bacharel? Pode, tranquilamente. Assim, em outras instituições nós temos cursos específicos somente de bacharéis, é o caso da Federal aqui do Paraná. Então ele tem o bacharelado em História e a licenciatura. Muitos entram no bacharelado porque é um ano a menos. Então aí ele faz lá em 3 anos ou 4 anos, né? E aí depois de um tempo ele, então quero mudar para a licenciatura também. Então ele vai e faz a complementação das disciplinas pedagógicas, faz mais um ano de disciplinas como didática, como sistema educacional brasileiro, como políticas educacionais, para complementar essa formação e ter habilitação para atuar na docência. O bacharel não precisaria dessas complementações. Agora os cursos de História também estão estudando disciplinas como, por exemplo, a paleontologia, a arqueologia. Eu gostaria que o senhor explicasse, no curso aqui da Uninter também vai ter disciplinas na área da arqueologia? Perfeito. Então nós temos uma disciplina que o nome é exatamente esse. Qual que é o objetivo de uma disciplina como essa, professor? O objetivo é fazer com que o aluno de História tome contato com o tipo de história que se faz, o tipo de produção histórica sobre os povos que, por exemplo, não tinham escrita. Então, o historiador é aquele que lê os documentos e vai às fontes? Sim, mas existem outros tipos de fontes históricas que, por exemplo, são os vestígios dos homens neandertais, são as pirâmides do Egito, são lá as múmias, o processo de mumificação que estão lá, são vestígios que não têm explicação. Então o historiador, como é que ele se debruça sobre isso? Ele vai para o lado da arqueologia. Vai usar técnicas, por exemplo, de datação de carbono 14, para averiguar quanto tempo aquela múmia tem, aquela construção das pirâmides lá do Egito tem também. Então, o famoso caso lá do Santo Sudário. Então, a arqueologia desenvolveu diversas técnicas para averiguar a veracidade daquele pano que supostamente foi cobriu Jesus Cristo lá. Então, a arqueologia se preocupa com esses tipos de estudo de outras fontes que não apenas a fonte escrita. Aqui no litoral do Paraná, principalmente, nós temos muito a questão do sambaquis. Perfeito. Que também é um objeto de estudo desses povos primitivos. Exatamente, as sociedades coletoras, né? Isso. Então, como é que nós conseguimos entender a cultura daquele povo, o que eles faziam, qual a rotina diária deles, por meio de um estudo arqueológico. Então nós temos técnicas e o nosso aluno vai aprender essas técnicas, vão ter atividades específicas para que o aluno, se tiver, porque como é um curso para o Brasil inteiro, se tiver alguma notícia de sambaquis no Paraná, aqui no Sul, como bem mencionou, nós temos ali várias localidades onde você pode ir lá, encontrar e verificar e mostrar para um estudo específico desse tipo de sociedade. E por meio daqueles fragmentos, você consegue, de certa forma, conhecer aquele povo antigo. Então é aí a importância da arqueologia. E temos aí um corpo docente altamente qualificado que vai nos ajudar aí. Aliás, essas novas descobertas, isso que a arqueologia investiga, acabam até influenciando e mudando muitos conceitos que a gente tem da história, não é mesmo? Perfeito. Até assim, um exemplo recente, muito recente, né, foi que alguns pesquisadores, historiadores e arqueólogos, se eu não me engano, da Inglaterra, descobriram como foi possível transferir os grandes blocos de pedras para a construção das pirâmides do Egito. Aí descobriram que eles usavam uma técnica, até então se atribuía a aliens ou coisas do tipo, né? Foram os aliens que construíram as pirâmides. E tem inúmeras teorias. Eles descobriram que usavam uma técnica de areia molhada. Então eles jogavam areia, molhavam ela, ficava apenas a pedrinha, o pó saía, e eles diminuíam o atrito para levar aqueles grandes blocos de pedras, de toneladas, com maior facilidade. Então, estudos da arqueologia apontam para essas descobertas. Nós, principalmente no século passado, nós tivemos muitos
filósofos e historiadores que influenciaram a humanidade. Entre eles tivemos Karl Marx, tivemos Augusto Comte. Eu gostaria que o senhor nos abordasse sobre a perspectiva dessas duas teorias, o Comte, que foi o pai do positivismo, e também da sociologia, né? E o Marx do socialismo, e ele mesmo desenvolveu uma teoria que hoje é conhecida como marxismo. O senhor poderia ver a história sobre essas perspectivas também? Com certeza. Na verdade, sim, esses dois autores são centrais para o historiador. Não só por conta do pensamento, a influência política, cultural, econômica que eles desenvolveram no seu tempo, né? Mas mais do que isso, para o historiador, eles serão representantes de perspectivas historiográficas, ou seja, modos de se fazer, de se entender a história. O positivismo tem um modo bem definido. Vamos estudar a história tal como ela é. Peraí, mas não é assim que se estuda história? Não. Outras perspectivas vai tentar interpretar os documentos. O positivista, ele analisa o documento, a fonte histórica, tal como ela está dada naquele momento. Se ela foi manipulada ou não foi, não cabe a nós interpretar isso. Cabe transmitir tal como ela foi posta ali para nós. Ao passo que a perspectiva crítica marxista pressupõe um debate, um diálogo, uma dialética. Tanto é que a teoria marxista vai em torno de um materialismo dialético. A história é a luta de classes entre senhores e escravos, pobres e ricos, entre burgueses e proletários, e dentro dessa luta de classe, desses conflitos, nós podemos tirar diversas interpretações. Então, tanto Augusto Comte como Karl Marx serão determinantes para a forma de se fazer história. São apenas essas duas, professor? Não. Existem outras perspectivas. Nós temos, na metade do século XX, a famosa escola de análise, temos a perspectiva da história cultural, são perspectivas atuais, né, mais recentes, diríamos assim, na história, que fazem com que nós tenhamos outras perspectivas historiográficas. Agora, professor Djalma Braga Júnior, nós estamos debatendo o historiador e a sociedade. As fontes da história são os documentos básicos, digamos, no caso aqui das descobertas arqueológicas, onde que estão as fontes da história? Assim, dentro de uma perspectiva positivista, ou seja, até o século XIX, ali, início do século XX, acreditava-se que o historiador tinha que estudar apenas o documento oficial que estava ali. Quem descobriu o Brasil? A famosa ideia do descobrimento. Tem lá a carta do Pero Vaz de Caminha, uma fonte histórica, um documento histórico escrito que diz como foi. No entanto, existem outras fontes que a perspectiva histórico-cultural trabalha hoje. Por exemplo, com as imagens. Não só imagens de pintores famosos, mas também com artefatos utilizados pelos povos antigos por um determinado grupo social. Então, aquilo se transforma numa fonte também. Então, depois dessa perspectiva positivista, nós começamos a atribuir valores históricos a outros elementos que não apenas o texto escrito. Então, imagens, fotografia, áudio, isso que nós estamos fazendo, professor, se transforma numa fonte histórica. Daqui 20, 30 anos, as pessoas vão olhar para esse programa e vão ver que isso aqui está documentado. Peraí, mas nós escrevemos? Não, é uma fonte visual, áudio, é baseado no áudio. Então, se transforma em fontes históricas também. Mas uma foto também é uma fonte histórica que merece uma análise do historiador com cautela. E aí que nós temos aí os Facebooks, as redes sociais, que postam fotos de diversas formas e que dá margens para interpretações diversas. Uma única foto, uma única imagem ou uma única fonte histórica pode suscitar diversas interpretações. E o historiador tem que aprender a lidar com isso. No nosso curso, nós ensinamos nossos alunos a fazer isso. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Antônio Djalma Braga Júnior. Ele que é mestre em Filosofia da História, e o tema foi o historiador e a sociedade. Professor Djalma, não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Foi um imenso prazer. Um abraço a todos que estão nos assistindo.